Olá, combinadinhos! No vídeo de hoje vamos para a lição de número 10. 12. Ou 11. Nossa, tá sabendo legal. Voltando lá de novo. Nem 10, nem 12, mas sim Meio termo, 11. né? É porque a gente não comentou sobre a lição 10, que também era um tema bem específico. Era um e tema não bem dava peculiar. pra trazer Dá pra pra esse incluir canal. um pouquinho, mas seria um pouco mais difícil, né? Isso Seria aí. mais um pouquinho Mas hoje, lição 11, né? Tá certo? Lição 11. Que traz o tema... Sutileza, como sempre. Sutileza das mídias sociais. E aí, você sabe o que é mídia social? Você sabe o que ela Você interfere na sua vida? Hoje a gente está falando de uma geração chamada de Y, né? Muitos estudiosos falam de geração Y, né? Geração Z já. Geração Z. É, da internet. A geração Alpha é beta. Essa aqui não é a geração Z, porque não tá atualizado, não. Não atualizei a questão da geração, não. Mas a maioria deve saber o que são mídias sociais. Mais uma pergunta, você sabe utilizá-la como deve? Será que ela influencia na sua vida ou não influencia? Será que você está por dentro de todas as redes sociais ou você não está? Você sabe o que é a internet? Sabe como usá-la? O TI aqui vai explicar. Lembre-se de o que, amor? Curtir, compartilhar, se inscrever, compartilhar com seus amigos. Ativar o sininho. Ativar o sininho de notificação, que é muito importante para que o YouTube lhe notifique toda vez que fizermos um vídeo. Curta bastante. E roda a vinheta. God gave me you for the ups and downs. Então, você sabe o que é a internet? Com certeza, né? Não tem ninguém, ou melhor, quase ninguém que hoje em dia não saiba e não usa. Mas qual é um termo mais apropriado para explicar basicamente? Antes, vamos ler o textual. Verdade. Vamos ler o textual? Leia. Que se encontra em Romanos capítulo 12, versículo 1, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Sendo Agora assim, sim, podemos falar que a internet é a rede mundial de computadores, como você já sabe, aquele conceito básico de internet, ou seja, é uma grande conexão da minha, da sua, de todas as casas e de todos os servidores e de todos os navegadores que existem na face, na superfície na superfície terrena. já chega, acredito, todo mundo é a já união entendeu. do meu computador com o seu computador, com outros servidores. Não que só o façam computador, serviço. né, amor? O computador é um modo mais básico de explicar, mas sabemos Sim. nós que hoje a internet está em qualquer outro meio de comunicação. Mas basicamente, como celular, tablet. Mas basicamente a internet é o que você, por exemplo, eu quero fazer uma pesquisa no Google. Eu tenho meu computador, no meu lá, na minha rede local, e eu consigo ir lá no servidor do Google para que eu possa verificar o que eu preciso e assim, entre outras coisas, no submundo da internet. A internet é essa conexão entre computadores, servidores, esse mundo. Ou seja, a internet é algo que todo mundo precisa hoje em dia. Seja empresa, seja pessoa pessoal, seja na família, para interagir, para se comunicar, necessitamos da internet. Ela não é como muitos antigos pensavam e diziam e nos influenciavam antigamente, que a internet é do demônio, que é o diabo, que não pode ter internet porque você vai desviar, não pode ter porque vai te influenciar o mal. A igreja tem que tomar posse dessa ferramenta. Com isso, entendemos que a internet é algo preciso, mas que pode ser levado tanto para o mal quanto para o bem. Como Só qualquer outra precisamos ferramenta, saber utilizar. como qualquer outra ferramenta, a internet ela tem suas vantagens e suas desvantagens. Então, uma ferramenta ela está ali para ser usada, mas se eu uso de modo errôneo, claro que ela vai ser algo ruim. Ou seja, aquele velho, tem na química, eles dizem, na química, na área da farmácia, eles têm um tempo que uma frase que eles dizem assim: a diferença entre o remédio e o veneno é a... Entendeu?
internet. É a dose, fiz isso com ela, vingança. É a dose, ou seja, é como você administra, é como você utiliza, ou seja, a internet, as redes sociais e outras ferramentas são boas, mas muitas pessoas usam para coisas más. Aprendendo o que é a internet, não podemos nos esquecer das mídias sociais, qual é o tema dessa lição. Ou seja, as redes sociais, tudo aquilo que nós utilizamos para interação, compartilhamento, comunicação, que são o WhatsApp, Facebook, Instagram, o YouTube, né? Tem pessoas que usam Twitter, tem... Isso aí, são diversos, mas... Telegram também. Isso. Mas precisamos ter ciência e sabedoria de como utilizar. Por quê, meu bem? Porque os cristãos necessitam usar. Precisam entender que há necessidade de ter conhecimentos nessas mídias sociais para propagar a palavra de Deus. Nós tivemos uma experiência mesmo nessa pandemia, que muitas igrejas adotaram os cultos online, adotaram o evangelismo online. Quantas pessoas foram alcançadas por muitos canais que estenderam a palavra do Senhor a outros continentes, a outros países. Com certeza. Então a internet é assim, e as mídias sociais são assim. Algo que a igreja precisa. Igrejas de décadas atrás, de anos atrás, declaravam que essas coisas não eram necessárias. Mas, como o Cássio já citou, veio a pandemia e vimos o quanto é necessário. Exatamente. O quanto é preciso você propagar, você aprender cada vez que a tecnologia vai aumentando, o quanto é necessário você aprender, você ficar atualizado, para o inimigo não ganhar campo. E só ele saber estar armado para ganhar almas. A gente precisa estar preparado para ganhar almas por reino do céu. Conforme os livros apocalípticos nos revelam, também nos deixam atentos que nós, como cristãos, precisamos estar atentos e vigilantes em tudo aquilo que acontece ao nosso redor. Se a gente não tem uma ferramenta que nos deixe informados sobre aquilo que tem acontecido, por exemplo, em Jerusalém, com os conflitos que ela tem com a Palestina e entre outros assuntos que nós, cristãos, precisamos estar atentos com os nossos olhos e ouvidos, a informação pela internet daquilo que acontece ao nosso redor. E a gente só vai entender, compreender e saber aquilo que acontece ao nosso redor se a gente estiver e utilizar a internet, as mídias sociais como ferramenta dessa informação. Com certeza. E levando para o nosso canal, né, que é voltado para família, relacionamento, filhos, em geral, devemos ter ciência do que a internet nos proporciona. Tanto para dentro do nosso lar, você que é casado, que já tem filhos, já tem uma família formada, tanto você que ainda é solteiro. O que a internet está te propondo? O que você está aceitando da internet? O que você tem visto nela? O que você tem postado nela? Qual é o testemunho que você tem dado? Como ela tem te influenciado? Porque sabemos nós que a internet é algo importante, como já foi dito. Porém, devemos ter ciência e sabedoria, porque sabemos também que hoje existe a geração que quer muito postar algo que não vive, quer mostrar uma felicidade que não existe, quer ter uns amigos que não necessita, quer ter milhões de seguidores e se não tiver acaba gerando depressão, ansiedade, síndromes aí. O problema dessa geração, né, que é por muitos também falado que é a geração selfie, né? De tudo quer tirar foto, de tudo quer compartilhar, de tudo quer interagir. O problema é que elas, por muitas vezes, são influenciadas por outras pessoas. Por quê? Porque você entra, por exemplo, no Instagram e você vê lá uma pessoa com o corpo definido. Eu preciso ter aquele corpo modelo, porque se eu não tiver aquele corpo modelo, eu não vou ser feliz. Por muitas vezes você olha os perfis de outras pessoas e fala, nossa, essa pessoa ela é tão feliz. Essa pessoa ela nunca demonstra tristeza, essa pessoa talvez ela nunca sabe o que é viver angústia. E o equivocado está você nesse modo de pensar, porque todos nós passamos por dificuldades, por problemas, por lutas, só que ninguém posta foto triste, ninguém posta, apesar que tem muitas pessoas que postam fotos tristes, pessoas no banheiro, mas sabe, mas assim, essas pessoas muitas vezes elas vivem, a maioria, né? Vivem à mercê da internet, né? O que a internet vai achar da minha vida? O que eu devo ser para agradar quem está me acompanhando?
e acaba vivendo num mundo virtual e saindo do mundo real. No mundo da Alice, né? Isso Que aí. tudo é encantado, que nada O que de mal devemos ter acontece. ciência e sabedoria dentro da nossa casa, no nosso modo de viver, no nosso modo de comunicar um com o outro, no que a gente Exatamente. quer aparecer para o mundo. Lembra que nós somos cristãos e cristão deve dar o testemunho em todo modo de se viver. E como havíamos dito nos tópicos anteriores, a internet ela é uma ferramenta que ela propicia coisas boas e coisas más. É como o próprio salmista disse no Salmo 101, né? Não porei coisas más diante dos meus olhos, não porás coisas más diante dos vossos olhos. Ou seja, você precisa filtrar. E o problema é que essa geração selfie, ou a geração Z, ela tem utilizado das mídias sociais, WhatsApp, Messenger, entre outros que a gente já conhece, como um local que você pode esboçar a sua tristeza, e também muitas pessoas, ainda mais na área cristã, né? Muitas pessoas elas têm utilizado dessas mídias sociais para sensualizar, e isso é um grande problema. Você postar foto não é problema, você postar o que você tem vivenciado, uma viagem, não é pecado, longe disso. Mas agora o problema é o que você tem feito com essas fotos, como você tem utilizado. É claro que o inimigo da nossa alma, ele é sábio, ou melhor, ele é inteligente, né? Sábio tem que ser o servo de Deus. Ele é inteligente, ele sabe muito bem onde operar, aonde agir, e ele vai usar tudo que você usa aqui nessa terra para ser uma ferramenta para te destruir. E com certeza ele vai te influenciar a usar as mídias sociais para fazer você pecar, para fazer você errar, para fazer até mesmo um homem ou a mulher levar para o sensualismo, para a pornografia, para os pecados ocultos, conversas desnecessárias, Lembra nudes, que nós né? somos... Que hoje em dia é muito normal. A nudes é o... E também um ponto que aqui é momento. citado, o narcisismo, que é a pessoa se vangloriar, amar a própria imagem, querer o tempo Você todo sabe o que é postar. narcisismo? É isso que eu acabei Como a de história? explicar. Ah, eu sei. A história? Eu sei, mais ou menos. Explica aí então, já que A você história é uma mitologia grega de um homem chamado Narciso, que na mitologia grega ele foi amaldiçoado por uma certa ninfa, também é da mitologia grega, só uma história, um mito, né, como já o próprio nome fala, que ele foi amaldiçoado porque ele não amava essa ninfa, e ela amaldiçoou ele, falando que ele por toda a vida não teria ninguém e ficaria se admirando à beira de uma piscina, de um lago, que você quer que seja. Mas a história também, em outros contos, declara que ele se amava tanto, ele via tanta beleza na imagem dele, que ele não conseguia parar de se olhar para si próprio. Exatamente. E na beira de um rio, ele vendo a sua imagem Ele na acaba se água, afogando. ele acaba morrendo, afogado. Mas essa história mesmo. Portanto, se amar, se vangloriar. Ou seja, será que eu e você estamos se vangloriando com a nossa imagem A nas gente nossas redes precisa sociais? todos os dias receber elogios. de modo Preciso algum. postar foto. Vamos ver quantas curtidas essa foto vai dar. Isso pode levar você ao pecado, pode levar você a cair, pode levar você a ficar em depressão, pode levar a diversas coisas. Então fica atento com as investidas do inimigo. Contudo, o que é necessário você observar? Primeiro, se você é solteiro, como que você se comporta e como aquela pessoa que você está atraída se comporta na internet, nas redes. Como que ela se apresenta? Se apresenta como servo de Deus? Ela posta algo para evangelizar? Ela posta ela louvando, pregando, anunciando o evangelho? Mas claro, não para se exibir ou querer fama, mas para honrar e glorificar o nome do E Senhor. um modo de evangelizar vidas também, né? Se você é casado, o que você posta? Você posta foto com a sua esposa, com a sua família? Ou nas Ou suas posta redes sozinho, sociais sempre só sozinho. tem fotos Foto de sozinho. sua? Pra o quê? Chamar a atenção de outros homens, no caso mulher. Ou se for um homem, para chamar a atenção de outras mulheres, para não ver que você já é casado, que você tem Talvez você família. pense assim, isso aqui é bobeira, porque o perfil é meu, a conta é minha, então eu posto só foto minha, eu quero só por foto minha. Mas se você for olhar por um outro ângulo, isso pode ser um problema no seu casamento, no seu relacionamento, porque a outra pessoa, o seu cônjuge, né,
ele vai pensar, poxa, só tem foto dela, ela não me valoriza, será que ela não me tem ama. gostado da nossa relação? Então essas coisas podem São ser investidos do inimigo, lembre-se. contra a família, contra o relacionamento. E como já falamos sobre solteiro, né, namoro e casado, também tem os filhos. Fique atento ao que o seu filho posta, com quem que ele conversa. Ele tem visto, isso, né? ele fica trancado o tempo todo dentro do quarto, jogando, mexendo em redes sociais. Quem é que tem falado com ele do outro lado? Eu sou novo, mas eu sou de uma geração ainda que brincava na rua, né? Jogava bola. Hoje em dia não se tinha perdeu. esse negócio de ver vídeos para encantar e entreter a criança. Fica Então, atento, você, pai e mãe, o que você tem influenciado as suas crianças. A criança chorou, coloca o celular na mão dele que ele resolveu vai... o problema, cara. Não, o seu papel é sentar, conversar, brincar, ensinar. Poxa, no nosso tempo, pelo menos, meninos brincavam de bolinha de gude, soltava pipa, brincava de castelinho de areia, né, nas areias. Fazer do qualquer vizinho. coisa, ou seja, interagia com Menina outras brincava crianças. de corda, brincava de jogar dado, de boneca. Poxa, tenta fazer o seu filho. Eu sei, é difícil. Hoje o tempo tá corrido, todo mundo trabalhando, estudando, querendo algo melhor. Mas administrar Mas isso aí, tenha um tempo para a família, leia a Bíblia, orem juntos e busque a Deus. Porque se você acha que você não pode arrancar o celular do seu filho, não pode arrancar o seu filho adolescente de dentro do quarto, do computador, das redes sociais, ora. Porque a oração do justo pode... Não tem seus efeitos. Ora ao Senhor e pede ao Senhor, liberta meu esposo disso, liberta minha esposa disso, liberta meu filho das redes sociais, da internet, desse vício maligno. E além de libertar, Deus, pedir libertação por parte de Deus, seja também uma pessoa incisiva em que administrar o autoridade. tempo. Ou seja, meu filho, esse horário você vai olhar, você vai ver, mas aquilo ali, naquele momento você vai almoçar com a família, naquele momento você vai fazer seu dever de casa, e outras coisas. Tudo E há tempo. pessoas que falam assim, é fácil porque vocês não têm filho, vocês não sabem como é. Totalmente ao contrário, porque a gente cuida do nosso afilhado, né, amor? E a gente, assim, graças a Deus, Deus tem nos dado sabedoria para ensinar, não deixar ele o tempo todo No em celular. desenho, em televisão, no celular. Cada momento ele tem um tempo para cada coisa. Igual quando sentamos à mesa para almoçar, é almoço, não é celular, não é fazer outras coisas. Tenha sabedoria de como Converse, educar. comunique-se. Já observou o número de pessoas que elas têm crescido e o número de pessoas que usam óculos hoje em dia? Tudo por conta também do olho em cima da tela o tempo inteiro, as vistas e a visão fica desgastada, e você pode ver que a maioria das pessoas que hoje em dia elas têm evoluído, a maioria são pessoas que utilizam óculos. Isso aí, ou seja, você analisando uma coisinha que é a internet, a rede social, pode desencadear muitas coisas para o mal. Não só problemas de vista, como também a criança ser uma criança... Como é que se diz que não tem muitas Tímida, uma amizades? pessoa Isso. que tem, uma Não criança saber que tem interagir, conversar. introspectiva. Isso mesmo. Ou seja, várias outras coisas. Ou doenças também, problema de audição, porque fica o dia todo com fone, música alta no ouvido. Tudo Muitas isso pode coisas. desencadear. Ou seja, você, pai e mãe, se tiver autoridade, sabedoria e oração, buscar em Deus, você pode resolver muitas coisas futuramente para sua casa, seu lar e sua família. E outra, né? Busca dicas também. A internet também tem ótimas pessoas que dão dicas, assim como nós também. Dão dicas boas aí para sua família, para o seu relacionamento, utilizando ferramentas da própria internet. É claro que nós aqui não estamos querendo falar que as igrejas, o povo de Deus, não pode utilizar a internet, né? Não pode levar isso como uma Claro que ferramenta pode boa. e deve. Vocês podem, mas devemos entender que a igreja, assim como o vídeo anterior, o corpo de Cristo precisa ser unido, não pode ser um desigrejado. E há muitas pessoas que hoje em dia vivem só da internet, louvores da internet, pregação da internet, não vão numa igreja em si. Sabemos Tem que nós dúvidas, precisamos de comunhão. Tem de dúvidas união. de muitas coisas da Bíblia, de Cristo, de Isso Deus, aí. e vão para a internet. Não que seja errado, mas como nós dizíamos no início do vídeo, a internet ela tem vários tipos de coisa.
Tem coisas que você vai encontrar de uma riqueza infinita, assim como também você vai encontrar um monte de coisa de lixo. Ou seja, você precisa ter um filtro. Exatamente. Filtrar tudo aquilo que é preciso e o que não é preciso. E você sendo um servo de Deus, você sabe muito bem que você precisa de uma igreja física. Você precisa operar em um mundo real, não ficar só no virtual. Ah, mas eu congrego longe, a minha igreja é longe. Beleza, acompanhe alguns cultos pela internet. Sim. Mas seja frequente, assim que possível. Ceia juntamente, né, com os irmãos. Tem coisas que não tem como. Santa Ceia não tem como ser Ceia, virtual. Batismo não tem como ser virtual. É necessário fazer parte do corpo, um membro do corpo de Cristo. E o próprio Deus, no início, lá no livro de Gênesis, ele disse: não é bom que o homem fique só. Ou seja, o homem ele precisa, sociólogos já falaram isso, que o homem precisa se socializar, senão ele não consegue. Esse que é o problema da tecnologia, assim, com o advento da tecnologia. Por quê? Porque o homem ele vai a cada dia mais se tornando isolado. A gente chega em grupos, em eventos familiares, as pessoas estão mais nos celulares do que conversando, a interação, a comunicação. E isso é importante na vida do cristão e do ser humano, do cidadão, porque ele precisa se socializar, ele precisa interagir, ele precisa estar no meio de pessoas para que ele possa aprender e viver experiências. Resumindo, a internet é boa sim. A igreja deve utilizá-la, claro, como ferramenta de evangelização, de missão e de muitas outras coisas. A gente precisa entender e filtrar tudo aquilo que se passa na internet, nas mídias sociais. A gente precisa evangelizar as pessoas através dos nossos perfis e saber aquilo que nós temos postado, visualizado, e que isso não seja uma ferramenta má, mas que seja de benefício para a sua evolução. Dê testemunho em todo o seu modo de viver. E eu deixo uma pergunta para vocês. Qual é o objetivo de você postar determinada foto? Qual é o objetivo de você postar algo na sua rede social? Lembre-se que o objetivo do cristão vir a essa terra, de Deus permitir nascermos e crescermos e esperarmos aquele grande dia para ser salvo, é ganhar almas, é juntarmos o maior número de pessoas para herdar juntamente conosco o reino dos céus. Então, qual é o objetivo da sua rede social? O que você faz lá para honrar e glorificar o nome de Deus? E voltando para o nosso canal, qual é o objetivo das redes sociais para a sua família? Nós temos uma rede social, caso você ainda não siga, vai lá e nos segue, do casal Combinadinho, nosso Instagram, né? Com 3 S no final, né, mãe? Vai ter também como que fala? Na descrição do vídeo. Nosso canal. Canal não, o nosso perfil no Instagram. O nosso canal é esse. Segue aí, ative o sininho se você ainda não ativou. Mas o intuito do nosso Instagram, sim, é casal Combinadinhos. Mostra nossas combinações, nosso modo de vestir, porque temos essa marca do nosso canal. Apesar que hoje a gente não está combinando, né? Mas lá falamos tudo que é uma vida a dois. Tentam dar conselhos. E além disso, damos devocional, né? Para honrar o nome do Senhor. Postamos fotos, sim, lendo a Bíblia. Talvez alguém fale lá, o santarrão querendo mostrar que está lendo a Bíblia. Não, é porque hoje em dia, tudo que vemos, queremos fazer. Queremos copiar, achamos legal e queremos fazer. Então, postamos foto lá com a Bíblia para talvez incentivar dentro de você a vontade de ler a Bíblia. Às vezes postamos lá que é hora da oração, momento de orar, para você lembrar que você tem que conversar com Deus durante o seu dia. E muitas outras coisas, modo da gente fazendo comida, fazendo um almoço, não é só para instigar você a fome. Também não. É para animar você, mulher, ir para a cozinha com amor e cozinhar para o seu esposo, ou o esposo cozinhar para a esposa. Para ajudar. Para interagir com você e animar você de ter uma família abençoada por Deus. E para mostrar que um relacionamento, ainda mais o casamento, que por muitos é bombardeado, é um relacionamento ainda que foi feito por Deus e é um relacionamento que foi instituído pelo Senhor e é uma bênção na vida daqueles que têm esse privilégio. Isso aí, ou seja, utiliza a internet com o objetivo de querer o bem para as pessoas. Com propósito, né? Tem que ter propósito. Com o objetivo de querer que as pessoas cresçam bem,
caminham para a presença do Senhor e alcancem a salvação. Exatamente. E aí deixamos nossas dicas, nossos conselhos e esperamos que vocês tenham absorvido alguma coisa nesse vídeo, tá bom? E até o próximo vídeo. Envie, encaminhe esse vídeo para alguém, para alguma mãe que deixa a criança o tempo todo pendurado no celular, ou para aquele adolescente que fica o tempo todo dentro do quarto, aquele jovem que ama a sua própria imagem, narcisista, né? Encaminhe para que lares e famílias no nosso Brasil e mundo seja abençoado. Ok. Beijo, até o Valeu. próximo vídeo. Now the world don't move to the